Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um react, graças a Deus. A produção do programa tem gostado muito desse quadro, então, né? Pelo jeito. Por quê? Porque eu tô fazendo, a pessoa tá pedindo mais. Então, bora, né? Bora meter bronca nesse conteúdo aí. Primeiramente, segue a gente, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, em todas as plataformas que você vê Craques da Voz, YouTube, as outras que eu não posso falar o nome. As outras plataformas também digitais que vocês verem o Craques da Voz, segue a gente lá, por favor. Eu queria mandar um salve aqui pro canal Eurofute, que é o canal que tá cedendo vídeo aí pra gente fazer o react, certo? Então, por favor, rapaziada, quem puder, deixa o like, se inscreve no canal mais uma vez, por favor. E agradecer os caras. Segue os caras lá também da Eurofute, certo? E bora pra mais um react. E é isso. Yeah. Vamos começar aqui. Já falamos de momentos Desculpa. Um detalhe muito importante. O título do vídeo: As 6 doídas eliminações do Brasil em Copas do Mundo. Vamos ver se a gente concorda ou não concorda com isso, né? Também. Tem um fato que a gente pode concordar e que não pode, certo? Então vamos ver aqui, acompanhar agora, com tudo feitinho certinho. Bora pro vídeo. muito felizes do Brasil em Copas do Mundo ao relembrarmos os 5 títulos que formaram o Penta, mas hoje é um dia mais triste. Hoje nós vamos lembrar das 6 piores eliminações do Brasil em Copas do Mundo. Doídas, Impossível não abrir esse vídeo falando da Copa de 1950. Nessa época, o Brasil não tinha nenhuma Copa do Mundo na sua galeria de troféus e não era considerado uma grande potência do futebol mundial, mas isso poderia mudar porque a Copa era disputada em território nacional. Para essa Copa, um lugar que vocês devem conhecer foi construído, o Maracanã, inaugurado poucos dias antes do início da Copa de 50. Era o maior estádio do mundo e o Brasil tinha o povo ao seu lado, um bom elenco e um estádio colossal, além da Copa ser em casa. E essa história passa pelaquele quadrangular final que definia quem fizesse mais pontos seria o campeão. Os adversários eram Suécia, Espanha e Uruguai, e enquanto a Celeste passou suado pela Suécia. Não, vou fazer só um adendo aqui, tá? Suécia, Espanha e Uruguai. Se fosse hoje em dia, a gente tava fora, só pra avisar. E empatou com a Espanha, o Brasil não tomou conhecimento desses adversários. Foi 7-1 na Suécia e 6-1 nos espanhóis. Assim, na tinha um Corinthians e Santos no meu Brasil e Suécia. a derradeira partida, o Brasil chegava no Maracanã lotado, precisando de apenas um empate contra o Uruguai para se sagrar campeão. A certeza do título era tão grande que teve jornal até cravando que o Brasa já era campeão antes mesmo da bola rolar. Era óbvio que isso aí ia zicar, né, cara? Para mais de 170 mil pagantes do Maracanã, você não ouviu errado, mais de 170 mil. O Brasil abriu o placar na segunda etapa e o otimismo cresceu. Era só não tomar a virada, só isso e o título vinha. E o que o Brasa fez? Tomou a virada. Schiaffino marcou e o famoso Guidia virou, imprimindo um trauma que assombrou o povo brasileiro durante muitos e muitos anos, ganhando até nome próprio: Maracanaço. A coisa foi tão pesada que impulsionou o Brasil para uma grande mudança. A gente abandonou o branco do uniforme, que é Caraca, rapaziada, esse shortinho, mano. Caraca, mano. Esse shortinho aí, até o fígado do cara ficava pra dentro do uniforme, mano. Olha isso, velho. O short em cima do bigo, velho. Você é louco, mano. Meu bigo é precioso, rapaziada. Não tem nada em cima do meu bigo, não. Você é louco aí? Era o adotado até então e passou a jogar de amarelo, como é até os dias de hoje. A Copa de 78, sediada na Argentina, não foi uma eliminação tão traumática para o Brasil quanto essa de 50 ou outras que a gente ainda vai falar nesse vídeo, mas ela teve uma peculiaridade que machucou. O Brasil caiu pelo regulamento. A gente chegava com uma geração muito boa, eram caras de muito nome como Emerson Leão, Toninho Cerezo, Roberto Dinamite, Dirceu e Zico, além de ainda ter um Rivelino veterano no banco de reservas. Mas tinha um problema: aquele time treinado por Cláudio Coutinho estava um pouco longe do brilhantismo que muitos tinham se acostumado com a
pela seleção brasileira. Pra você ter uma ideia, o Brasil passou da fase de grupos com 2 empates e 1 vitória, sendo que nesses 3 jogos marcou apenas 2 gols. Era um desempenho nada animador, mas aquela coisa, às vezes mata-mata você não precisa jogar bonito pra vencer, né? Mas aí é que mora o perigo. Naquela época, o regulamento definia uma segunda fase de grupos pra definir quem ia pra final. Agora sim, nessa segunda fase de grupos, o Brasilzão meteu 3-0 no Peru e depois empatou em 0-0 com a Argentina. Na rodada final, o Brasil precisava vencer a Polônia e torcer pra Argentina não vencer o Peru, ou se vencesse, que não terminasse com um saldo de gols superior ao Brasil. A seleção canarinha fez a sua parte e venceu a Polônia por 3-1, mas a Argentina venceu do Peru de 6-0, amigo. O Peru tomou 6 da Argentina e não marcou nenhum. Com isso, o Brasil foi eliminado invicto daquela Copa do Mundo, com 3 empates e 3 vitórias. E Dizem o pior que de tudo são as suspeitas. Dizem que também, né, rapaziada, que o presidente da Argentina pagou os caras da seleção peruana, e aí, né, tá ligado, né, 6-0, já sabe como é que foi, né, mano? Cê é louco, os caras, mano, a Argentina só tem falcatrua, velho, só tem falcatrua. Naquela época, a Argentina vivia uma terrível ditadura e existe até hoje um papo de que os peruanos foram ameaçados ou subornados pra perder. Cara, esse shortinho é a mais, mano. Você é louco, os mano. Próprios jogadores que é isso, peruanos velho? daquela época já deram É o voo do cara nesse de sentido. fora, mano. Pro brasileiro restou a lamentação, porque a gente caiu no saldo de gols e a seleção que foi responsável por nos eliminar foi a Argentina, justamente na Argentina. Esse é mais um vídeo de Copa do Mundo. A gente tem lançado bastante material sobre as Copas, beleza? Então se você estiver curtindo, te convido a clicar no botão vermelho embaixo aqui. Eu já falei pro inscrever pessoal no canal que e teu canal, aí, irmão, colocão. com mais facilidade. No vídeo aí, Muito rapaz. obrigado e vamos seguindo. Ô, de nada. Agora a gente faz um pulo direto pra Copa de 1998. E se você tá pensando, mas cadê a de 82? Não vamos falar, não? Na verdade, a gente já contou com detalhes a tragédia do Sarriá em outro vídeo aqui do canal, em que a gente fala das melhores seleções que não venceram a Copa do Mundo. Se você não assistiu ainda, vale a pena separar pra assistir depois desse aqui, beleza? E voltando pra 98, o Brasil chegava com muita força, porque era o atual campeão, tendo vencido o Tetra em 94 e encerrado um jejum de 24 anos sem levar uma Copa pra casa. E além disso, a geração brasileira era muito forte, com nomes como Roberto Carlos, Cafu, Rivaldo e o próprio Ronaldo Fenômeno. Comandada pelo lendário Zagallo, essa seleção chegou naquela final depois de passar pela Holanda nas semis, numa partida que foi disputada nos pênaltis e que consagrou ainda mais o Tafarel. Ele Tafarel! Na final, o adversário, queira ou não, era muito menor. A anfitriã França, que naquela época nunca tinha vencido uma Copa do Mundo. Aliás, mas aí também, ó o homem K10 aqui, aí não tinha como, aí não tem como. Aí não tem como, podia ter 5 Ronaldo Fenômeno, podia ter 10 Ronaldinho Gaúcho, 7 Romário, 8 Bebeto, não, mentira, isso aí é mentira. Mas o homem tava on, né, velho? O homem tava on. Mas nunca tinha chegado em nenhuma final de Copa, enquanto o Brasil já era tetra. A diferença era brutal, mas foi antes daquela final que aconteceu um caso que chocou a todos, a convulsão do Ronaldo Fenômeno. Nosso principal jogador naquela Copa teve que jogar longe do seu ideal, num caso que também abalou o ambiente da seleção como um todo, e o restante da história que foi uma verdadeira humilhação. 2 gols de cabeça do Zidane e o fechamento do caixão pelas mãos do Petit, o Brasil foi um desastre. A França foi muito superior desde o começo e venceu por 3-0. Dificilmente a gente vai ver uma outra final do Brasil sendo disputada de forma tão tenebrosa assim. Pra você ter uma ideia, essa é até hoje a segunda pior eliminação do Brasil na história das Copas. Foi tão feia que gerou na época até muitas teorias da conspiração, de que os jogadores tinham vendido o resultado, coisa meio bizarra assim. Mas o que é fato e verídico é que o nosso calvário com a seleção francesa não teria terminado. Exatamente. Pra felicidade do amante do futebol brasileiro, a seleção conseguiu se recuperar rapidamente daquela derrota em 98 e foi campeã do mundo em 2002, o ano do Penta. Assim, o Brasil tinha chegado a 3 finais seguidas de Copa e vencido 2. Era um retrospecto muito positivo. A fase era extraordinária e assim o Brasil chegou como favoritaço pra Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Acho que nenhuma seleção conseguiu uma dessa. Por causa também da safra, que era sensacional. Tínhamos 3 goleiros absurdos: Dida, Júlio César
César e Rogério Ceni. Na defesa, só craque, Cafu, Roberto Carlos, Lúcio, Juan. No meio campo, Gilberto Silva, Juninho Pernambucano, Kaká e simplesmente Ronaldinho Gaúcho, que era o atual bola de ouro. E pra fechar a brincadeira, um ataque que contava com Adriano Imperador e Ronaldo Fenômeno. Não havia debate, a seleção de Carlos Alberto Parreira era considerada a mais forte do mundo e uma das que chegava pro Mundial com o melhor elenco. O que poderia dar errado tendo tantos bons jogadores, só talvez uma preparação horrível. Nem toda a qualidade do mundo era capaz de apagar a impressão. Além dos caras, pica, tinha Kaká ainda, Robinho, Ricardo Oliveira. Mano, você é louco, tio. Se for pegar essa seleção, de fato, que a gente fala que o futebol de hoje em dia é muito bom, tudo, beleza. Todos os jogadores eram titular, pelo menos um clube da Europa. E um clube do Brasil fácil, né? Porque o futebol aqui é mediano. Mas um clube da Europa, todos esses jogadores do goleiro, dos 3 goleiros, até o centroavante, que era o Adriano, ou o reserva, que era o Ricardo Oliveira, todos os jogadores eram titulares em times da Europa. Fácil. Facilmente. De que aquela seleção era, na verdade, um catado. Tinha muitos bons nomes, mas tinha um time ruim. Essa dura realidade bateu as portas nas quartas de final, quando tivemos um embate duríssimo contra a França novamente. Bastou a inspiração de um gênio para fazer com que o Brasil entrasse na roda. Zidane entrou para aquela partida inspirado. Ele desfilou em campo, deu aula de drible, controle de bola e dominou o meio-campo por completo, tirando proveito de uma má atuação do Brasil. Foi dele, por exemplo, o cruzamento para o gol do Thierry Henry, que fez um 1-0 e eliminou o Brasil naquela Copa. Aí uma das grandes gerações que a gente teve no futebol recente, desperdiçada por uma má preparação física, tática e um pouco de soberba. Talvez pensávamos que poderíamos vencer a Copa mesmo. Mas aí foi... Mas incrivelmente, quando pinta uma foto... Aí foi meio que até a revanche do Henry com o Ronaldinho, né, mano? Porque o ano anterior, o Ronaldinho tinha ganho a Champions em cima do Henry, né, em 2005. Foi Barcelona e Arsenal. Em 2006, tá ligado, né? O Henry pôs o pau na mesa e falou, toma. Daquela Copa de 2006, com a quantidade de nomes brilhantes que a gente tinha, bate a nostalgia em muita gente, tá? Joga uma foto dessa no Twitter que ela irrita. Na pesquisa para esse vídeo, eu encontrei uma frase brilhante do portal Trivela. A seleção de 2006 tem fotos pesadas, mas jogos horrorosos no seu currículo. Real. Nossa. Chegamos então no fatídico momento que todos vocês sabiam que estaria aqui, né? Sediar a Copa do Mundo pro Brasil não é um bom presságio. Se em 1950 a gente perdeu a Copa do Mundo naquele que ficou apelidado de Maracanaço, em 2014 a gente conseguiu cavar um buraco ainda mais fundo. O Mineiraço tirou o apelido de Mineiraço. O Brasil chegava pra semifinal daquela Copa do Mundo sob muitas dúvidas, tá? Nas oitavas de final, quase fomos eliminados pro Chile. Quem lembra daquela finalização do Pinilha no travessão, que depois ele imortalizou na sua própria pele? Mas o Brasil passou nos pênaltis e na fase seguinte enfrentou a Colômbia, um adversário que foi muito complicado, mas o Brasil novamente conseguiu avançar, só que não sem antes perder o seu principal jogador, Neymar. Ele sofreu uma entrada duríssima do colombiano Zuniga e já tava comprado esse Zuniga aí já, né? Coisa que obviamente acabou tirando ele do restante da Copa do Mundo. O baque de perder o seu principal craque é sempre grande, né? Mas ainda mais quando seu próximo adversário é um time do nível da Alemanha, que tinha, por exemplo, Neuer, Kroos e Miller. Mas o brasileiro em Copa do Mundo é assim, a gente é confiante, né? Então botamos o Bernard, alegria nas pernas, no lugar do Neymar e fomos pra campo pra vencer. A partida foi no dia 8 alegria de julho no Mineirão, aventura, lotado de brasileiros. E eles tiveram que ver logo aos 11 minutos, Thomas Miller abriu o placar. Foi o primeiro de muitos gols da Alemanha daquele dia. O Brasil seguiu lutando em busca do empate, mas depois aos 23 minutos a Alemanha ampliou o placar. E foi ainda mais doloroso porque além do 2-0, quem marcou o gol foi Miroslav Klose, que com esse tento passou Ronaldo Fenômeno como o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Mas foi a partir dali que nosso barraco desabou, foi ali que nosso barco se perdeu e o Brasil entrou numa pane total. O Klose tinha feito 2-0 aos 23 minutos. Agora pensa que aos 29, 6 minutos depois, já tava a Alemanha 5, Brasil 0. O placar foi tão inacreditável que a Alemanha aproveitou o restante da partida para jogar no ritmo mais lento e se poupar para a final. Mesmo assim conseguiu meter mais 2. O Oscar fez o gol de honra já no finalzinho e assim o placar elástico e histórico
ficou marcado para sempre. O famoso 7-1. O maior vexame da história da seleção brasileira e talvez o maior vexame da história do futebol. Dificilmente pelo resto da história da seleção brasileira a gente vai ser capaz de protagonizar um vexame tão grande, ainda mais em casa. Antes daquele jogo, alguns comentaristas de TV já avisavam da fragilidade do Brasil naquela Copa do Mundo. Isso ficou muito claro no jogo contra a Alemanha, que também escancarou outra coisa. O Oscar nunca mais devia vestir a camisa do Brasil, mano. Psicologicamente, um time que não desmorone completamente se ficar atrás do placar, porque foi isso que aconteceu naquele dia. Não se trata apenas de físico, tática e técnica. Para você ser campeão, também tem que ter muito forte o seu lado mental. Aquele time certamente não tinha isso, e as imagens da torcida chorando desesperadamente marcam para sempre o que foi uma humilhação vergonhosa. E pra fechar com chave de latão, a gente fala da última Copa do Mundo de 2018 na Rússia, quando o Brasil tinha feito uma preparação muito forte sob o comando do técnico Tite. Da década perde um venceu gol. o seu grupo naquele Mundial, passando também sem tantas dificuldades pelo México nas oitavas. Só que nas quartas de final o adversário era a famosa ótima geração belga, de nomes como Courtois, Kevin De Bruyne, Hazard e Romelu Lukaku. Não era um confronto fácil, mas o Brasil ainda era favorito. Só que o dia Gabriel não era Jesus nosso, volante. a começar pelo primeiro gol dos belgas. Bola na área e o Fernandinho faz contra, totalmente sem querer, de braço, dando indícios do que poderia ser aquele jogo. E ainda no primeiro tempo a situação se complicou ainda mais. Lukaku puxa um contra-ataque, um lance que muitos diziam que o Fernandinho deveria ter feito uma falta tática e derrubado o grandalhão, mas não o fez. O Lukaku botou pro De Bruyne e o De Bruyne mandou uma paulada de fora da área. Vou ter que falar. O rapaz que joga hoje na Toca da Raposa no Cruzeiro pegaria essa bola. Invejosos dirão que não. Mas vocês sabem de que eu tô falando. É pra fazer o 2-0. Pegaria, A porque tragédia goleiro, estava onde desenhada. E o pelo amor Brasil de melhorou no segundo tempo, Aí. principalmente com a entrada do Renato Augusto. Foram muitas chances criadas e o Brasa poderia facilmente ter metido alguns gols. O primeiro veio aos 30 minutos com o Renato Augusto infiltrando na área e marcando um belo gol de cabeça. Pouco tempo depois, o Renato Augusto também teve a chance de empatar. Ele recebe uma bola com certa liberdade na frente da área, finaliza no cantinho, mas a bola caprichosamente vai pra fora. O Brasil criou outras oportunidades, mas esbarrou na pontaria, quando o Felipe Coutinho, por exemplo, mandou uma bola na lua. E na grande atuação de Courtois, quando, por exemplo, pegou um chute dificílimo do Neymar aos 48 do segundo tempo. O jogo acabou, o Brasil foi eliminado e o sonho do Hexa foi novamente adiado. O ciclo com o técnico Tite continuou para a Copa de 2022, em que a gente tá chegando aí com uma preparação bastante superior àquela de 2018. Para melhorar também, o nosso craque Neymar conseguiu superar muitas das lesões que ele vinha sofrendo, tem estado sempre em forma e jogando futebol muito bom em 2022. Novos jogadores talentosíssimos surgiram, como Vini Júnior, Richarlison e Rafinha, dando ainda mais profundidade pro elenco da Seleção. A seleção está forte tecnicamente, tem muito talento abundante, fez uma preparação muito boa e chega novamente pro Mundial do Catar com bastante expectativa nas costas. A gente espera no futuro contar a história do Brasil em 2022, não falando de mais uma eliminação traumática, mas sim contando a brilhante história do Hexa. E a verdade é que toda eliminação é sempre traumática para quem tava assistindo e vivendo aquela época. Então vocês podem ver que o vídeo acabou focando em algumas eliminações um pouco mais recentes, mas poderiam ter entrado facilmente a eliminação de 86, quando caímos pra França, ou também aquela de 2010, do famoso pisão, né? Que a gente foi eliminado pra Holanda. Mas esses 6 casos foram os que a gente selecionou pra esse vídeo. A gente espera que vocês tenham curtido e também deixem nos comentários qual é a primeira eliminação. É isso, rapaziada. Foi basicamente isso. Agradecer aqui o mano da Eurofoot. Esse vídeo é mais antigão, né, mano? Tipo, tava com expectativa pra Copa de 2022 ainda, né? Então, assim, o futuro ele deve ter feito um vídeo bem doloroso também. Deve ter entrado nessas 6 eliminações aí. Porque foi embaçado, a gente sabe como é que foi em 2022. Certo, rapaziada? Então é isso, ó. React mais um feito aqui. Toda quinta-feira às 18 horas a gente tem React, tá? Pode colar no canal com a pipoquinha, pega a pipoquinha lá. Maratona nós lá, certo? Toda quarta e domingo live, às 20 horas e 30 minutos. Cola lá com a gente, sempre resenha boa. Sempre falando... na verdade, todos os apresentadores ali são bilíngues, né? Falam português e várias bostas. Mas é isso. Segue a gente. Toda sexta-feira, resumo da semana com o Gabriel e com o Rian. Acompanha lá também, rapaziada, certo? É isso, acho que eu falei tudo que tinha que falar, acho que tá certinho. Tamo junto, rapaziada. Segue nós. Valeu!